queria desmistificar coisas que acontecem que não nos disseram quando... A mim não me disseram quando era aluno universitário, não vos disseram a vocês a maioria das coisas. A primeira é de que a universidade não é garantia de emprego e que isso não existe. É uma verdade que não existe, que se tem que convencer que vai não continuar a existir. A segunda, que a universidade, como não vos disseram também, que a universidade não vos prepara ou não nos prepara para a competição. É uma verdade total. Segundo, ou terceira, a realidade é de que, cada vez mais evidente, é de que não temos um emprego à nossa espera quando saímos da universidade. Nem está à espera. Quando o arranjamos, vamos mudar várias vezes de emprego até estabilizarmos, se alguma vez estabilizarmos, e que muitos de nós vão criar a sua própria oportunidade, o que significa que vão ter que, das valências que adquiriram ao longo da sua vida, vão gerar uma oportunidade que provavelmente será a sua e depois de muitos outros. Segundo, quarto, eu não vou mais numerar, outro conceito que não nos explicaram é que existia risco naquilo que tudo fazíamos, era quase tudo uma certeza. Se formos bons alunos, temos boas notas e, portanto, temos oportunidade e, portanto, as coisas acontecem. E a verdade é que isso nem sempre é assim. Há um grau de risco elevado e esse grau de risco pode fazer falhar este raciocínio. É muito bem dito quando nós somos crianças. Outra coisa que nunca nos explicaram é que temos de ser frugais. Temos excesso de meios e nós nos habituamos ao excesso de meios e nunca nos habituamos a ser contidos nos meios que temos. Outra é de que tudo o que temos e que temos que conseguir tem um custo, que esse custo essencialmente é esforço, é pessoal, não é dinheiro, não são meios materiais, não são meios físicos, é essencialmente esforço pessoal que muitos de nós não está na disposição de realizar. Também não nos explicaram, isto talvez resulte dos 40 anos de ditadura, de que Portugal é pequeno. Pequenino, uma coisa muito pequenina, tem umas fronteiras muito próximas uma das outras e de que sair de Portugal, que é uma coisa que os portugueses sempre fizeram, não é emigrar, é sair de Portugal, é procurar oportunidades, é raciocinar para além das fronteiras. Também nunca nos explicaram que no século XXI, agora, hoje, os autocarros que nós usávamos para sair da terrinha para vir para os centros, mais para os centros, hoje se chamam aviões. E que são utilizados para fazermos exatamente esse trajeto para os sítios fora das fronteiras. Que a nossa fronteira não é a Espanha, a nossa fronteira está para além disso e, portanto, é o resto do mundo. Que existem conceitos como estratégia, gestão do tempo e gestão de recursos. E que isso está à nossa disposição e não implica dinheiro. As pessoas dizem, eu não tenho dinheiro, eu não nasci numa família não sei o quê, eu não tive não sei o quê. Não. Todos nós temos um acesso a recursos, a questão é geri-los com aqueles que temos, geri-los, gerar mais recursos, gerar mais valias e com elas ser capazes de competir. Depois que o insucesso faz parte da vida, dizia há bocadinho aquela palestra brilhante que ouvimos há bocadinho, de que o insucesso faz parte da vida e que é idiota estigmatizar o sucesso. Muitas vezes, o insucesso, peço desculpa, muitas vezes, ou quase sempre, o sucesso resulta depois de muitas etapas de insucesso, de falhanços sucessivos. Mais coisas que não nos contaram. Não nos contaram que o que conta, temos de ter em conta as nossas ações e que todas elas implicam avaliação e auditoria. Todos estamos em permanente avaliação. Que temos capacidades, mas que é importante concretizar. Não basta ter ideias. É necessário realizá-las. E essa realização implica esforço. Também não nos disseram que obter resultados era uma consequência lógica do talento. Isto ainda se ensina às crianças. Talento significa resultados? Não. É preciso talento, mas essencialmente é preciso muito trabalho e sacrifício. Que temos talvez excesso de conforto, isso muita gente já disse, mal explicada. Este governo, por exemplo, explicou mal que existe excesso de conforto e que esse excesso de conforto diminui a nossa predisposição para o esforço. Que abandonamos há muito tempo, não sei muito bem há quanto, mas há muito tempo, valores como trabalho, honestidade, compromisso, palavra dada. Cada vez mais esquecemos isso. Frontalidade, responsabilidade, ética. Até existe a proposta de que a ética seja regulamentada e de alguma forma apareça na lei, que nós temos que ter ética, ou temos que ter transparência, como se isso não fosse uma coisa a priori. São coisas velhas, as pessoas dizem do antigamente, mas que, em minha opinião, deviam continuar a ser ensinadas, deviam ser ensinadas. Não há fórmulas mágicas.
O problema, o nosso drama, e o drama que temos pela frente, é de que o nosso problema é cultural, tem a ver com estas coisas que falei todas, e que temos que recuperá-las todas em muito pouco tempo. O drama, isso significa fazer tudo isto muito depressa e rapidamente resolvê-las. O que é que devemos fazer? Começar tudo de novo? Não sei, mas quase tudo de novo. Mais uma vez, o mérito tem que ser um pilar da nossa organização social, que deve ser combatida e denunciada a corrupção e o amiguismo. A educação cívica devia ser obrigatória, faz parte do conceito, digamos assim, de ser cidadão. A responsabilização deveria ser uma regra. Os programas eleitorais são contratos com a população e, portanto, têm que ser cumpridos. A saúde e a educação, obviamente, têm que ser pagas por toda a gente, de acordo com os seus rendimentos, mas devem ser gratuitas em função do rendimento per capita da família. Ou seja, se o rendimento per capita da família for inferior ao ordenado mínimo nacional, claro que devem ser gratuitos, mas depois devem ser pagos pelas pessoas que podem. O foco deve ser colocado na família, todas as famílias, não só a família tradicional. A evasão fiscal deve ser um crime, deve prescrever e deve ser uma herança das pessoas, ou seja, se houve um crime fiscal, ele deve perpetuar-se para os descendentes, deve ser pago. A lei devia estipular um rácio máximo, ninguém fala nisto. Há uma enorme injustiça, e isso cria desemprego nas sociedades modernas, de que não existe um rácio máximo entre quem ganha muito dinheiro e quem ganha pouco dinheiro. Eu proporia isso, não é uma revolução, proporia isso, existir um rácio, por exemplo, de 10 entre o salário máximo de um país e o salário mínimo de um país. É impossível ter um país que funcione bem, que junte toda a gente, quando há pessoas que ganham 600 mil euros por mês e outras ganham menos de 500 euros por mês. Não faz nenhum sentido, isso devia estar na lei. Que a justiça, obviamente, deve ser célere, que o déficit das coisas tem que ser acordado por toda a gente, ou seja, não pode ser adquirido e dito por pessoas muito inteligentes. Portanto, quando se assume um déficit, seja ele de contas, ou seja ele qual for, ele deve ser sempre assumido por toda a gente, pelo menos com uma coisa na ordem dos 2/3 ou até maior, que devemos colocar o foco no planeamento, na discussão, no debate. Isso deve ser constitucional. Toda a gente fala nisto, devemos pôr isto na Constituição, o déficit, não sei. Eu punha o debate. Já agora, por que não? Vamos debater as coisas anualmente. E esse debate ser uma obrigatoriedade de quem tem que decidir por nós, e que de alguma maneira elegemos para decidir por nós. Que os políticos e toda a gente que fala em emprego e em empresas não o possa fazer por decreto. Ninguém cria empresas por decreto. A economia não funciona com leis feitas na Assembleia da República. Os problemas não se resolvem com dinheiro. Há excesso de dinheiro. Eu, se pudesse decidir, se calhar até acabava já com a Ucrânia e acabava com todos os financiamentos europeus. Nós temos talvez excesso de dinheiro. Talvez isso seja esse o maior problema. Temos muito dinheiro e pouca inteligência colocada nas coisas. Que os investimentos não se pagam, isso é outra coisa que não nos conta bem. Os investimentos não são para pagar, porque as pessoas se habituaram a investimentos a fundo perdido. Que investir não implica avaliar. Investir implica avaliar desde o primeiro momento que se investiu. Isso chama-se accountability. E as pessoas esqueceram-se deste conceito. Que a ambição por si só é um valor. A ambição não é nada, é só uma característica. E nós somos um país que tem demasiada ambição, fixa demasiados objetivos de longo prazo, esquece do curto prazo. Que uma vez na vida nós demonstramos quando fizemos o curso e nunca mais temos que demonstrar. Não, a demonstração é diária. Se passamos uma vez, significa que na próxima não quer dizer que passemos nas responsabilidades que temos na vida. Que as obrigações e responsabilidades são características dos outros. É outra das dificuldades. Que os outros fazem mal, e é por isso que isto está como está, porque nós, na nossa vida pessoal, fazemos tudo bem. Os outros é que fazem mal. Que existe eu e meus, e não nós e coletivo. É outra das razões destes problemas que enfrentamos. Que sabemos tudo. Todos nós, na nossa vida, sabemos tudo. Os outros colaboram connosco, é que não sabem grande coisa é que não sabem muito do que estão a fazer. Que há uma coisa que se chama doutor, professor, engenheiro, arquiteto e essas lengas todas que fazem parte do nosso nome. O meu nome é Joaquim Norberto Cardoso Pereira. Mas aquilo são títulos que associam às pessoas, não fazem parte do nome e não se usam. Nós devemos ser o país mais provinciano nisso. São todos professores, doutores, e engenheiros e arquitetos e ficam absolutamente aborrecidos quando alguém não os trata por isso. E não começa por aí, porque isso é uma falta de respeito. Que a humildade é uma característica que se exige aos outros e não a nós.
que ser empreendedor é ter ideias. Há bocadinho aquele senhor dizia isso. E ser empreendedor não é ter ideia. Ser empreendedor é ter ideias e depois, e dizer que está mal e tal, é realizá-las. E é ter um plano para as realizar. Que o emprego e o trabalho não são a mesma coisa. E há uma canção famosa, que é agora muito popular, que a minha filha mais pequena adora, que é a sexta-feira do emprego bom, 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 não é? E as pessoas acham que sim, que é sempre sexta-feira, começa o fim de semana, e que arranjar um emprego bom, bom, já, e que é o... Há uma diferença entre emprego e trabalho. E eu diria que devíamos ter isso em conta. Quanto à formação, nós fazemos pessoas assim, cinzentas, todas iguais, sem valências. Há um bocadinho a pessoa que diz isto de forma obviamente brilhante, eu não consigo dizer isto tão bem como ele. Nós precisamos de pessoas de várias cores, que sejam capazes de se associar, funcionar em grupo, coletivo, tentarem de alguma maneira fazer, de criar sinergias, extrair da formação que têm a mais-valia. É uma regra tão simples quanto as pessoas acham que um todo é uma soma de partes e nunca é sempre mais do que a soma de partes, e as mais-valias que extraímos da nossa formação têm que ser capazes, só podem ser feitas com formações deste tipo. As universidades não estão a fazer isto. Estão a formar pessoas todas iguais, eu digo cinzentas. Que o problema é um problema de atitude, faltam 45 segundos, que é um problema de atitude, de mindset, digamos assim, de forma de estar na vida. É também um problema de planeamento. Eu relembro-vos que Portugal foi um país que sempre que planeou, obteve resultados e nunca teve medo. Mas já não planeia. O último Ministério do Planeamento, eu diria, é da década de 80. Depois deixou de planear. Acha que pode ter resultados sem planeamento. É um problema também de participação. Nós achamos que somos muito individualistas, achamos que somos capazes de fazer coisas sozinhos. Ninguém faz coisas sozinhos. É um problema de exigência. Quem é que aqui exige que quando vai a um sítio qualquer o trabalho seja bem feito? Quase ninguém, tirando os serviços públicos. Agora é habitual exigir dos serviços públicos. São todo um bando de malandros. Mas tirando isso, os serviços públicos não exigimos quase de ninguém. Trabalhar, que devemos fazer isto, de alguma maneira, de voltar a conceitos simples. E eu meti estes 3 pontos aqui porque estamos numa época, enfim, perto do 25 de Abril, essa época importante, e deixamos de pensar naquilo que foi importante, né, este dia. Mas que devemos sempre trabalhar para que as nossas capacidades possam ser expostas em liberdade. Isso implica igualdade e significa dignidade de vida de todos. Eu coloco o foco naquela coisa, que é não esquecer que num sítio onde existe, enfim, alguma dignidade, não pode haver diferença salarial tão evidente como existe em Portugal, que me parece verdadeiramente escandalosa, pornográfica. Que a esperança que tem de nos transmitir a todos, devemos construir um país diferente do que este que existe, e de que ser empreendedor é isto. Ser empreendedor é viver como se pensa, pelas ideias, que as ideias têm que ser concretizadas, que a forma como estamos na vida é um exemplo, desde que o computador não apague, que a forma como estamos na vida é feita de forma aberta, transparente e simples, e sem pensar como viveremos no futuro. Nós pensamos muito no lucro do que aquilo que fazemos. E esse é que é o lema do empreendedor. 1 minuto de atraso.